Fala galera, beleza? Uma reflexão aqui. Eu tô numa quadra aqui de Brasília que eu parei para pegar uma pizza e eu lembrei que essa quadra era a quadra de uma amiga que eu tive no começo dos anos 2000, que eu vinha visitar, e eu tinha uma amizade que não era tão legal assim. Naquela época, eu devia ter 16, 17 anos e eu tinha poucos amigos. E eu costumava arriscar a minha pele, eu costumava arriscar ter amizades, eu costumava forçar um pouco a barra. Essa amiga, eu até visitava ela, assim, tipo, sei lá, quase toda semana, mas é como se eu quisesse que ela fosse mais amiga do que ela era. É como se eu exigisse um pouco mais dela, sei lá por quê. Mas enfim, eu acho que o resumo disso é o seguinte: inadequação e falta de orientação. Então, por exemplo, eu lembro que algumas vezes eu simplesmente me dava na telha naquela época em Brasília. Cara, com 17 anos eu dirigia o carro da minha mãe aqui em Brasília. Eu jamais faria isso hoje, né? Não deixaria que meu filho fizesse isso hoje, mas enfim, na época aquilo era muito importante para mim. Outros tempos também, enfim. E aí às vezes eu pegava o carro, minha mãe deixava eu pegar o carro e eu vinha para cá. E aparecia agora, que horas são? Agora são umas 8h30 da noite, mais ou menos, a hora que eu liguei a câmera. E às vezes eu aparecia do nada na casa dessa menina, ficava conversando com o pai dela e tudo. Tipo assim, era legal, entende? Mas com certeza, e eu já tive vários sinais disso naquela época, era um comportamento inadequado. Então puxava muito da minha inadequação social, puxava muito da minha ansiedade. E o somatório disso tudo fez com que eu tivesse dificuldade em entender o que estava acontecendo, dificuldade em saber se aquele era o comportamento ideal mesmo, se era realmente aquilo que eu deveria estar fazendo. Não era melhor, de repente, eu ligar primeiro? Não era melhor, naquela época não tinha SMS, era pago, entendeu? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Mas será que não era melhor eu ligar primeiro ou combinar num horário que fosse mais adequado? E eu aparecia, sei lá, numa quarta-feira à noite, 8 da noite, cara. Eu não perguntava se as pessoas estavam ocupadas nem nada. Enfim, hoje em dia eu tenho muito pouco contato com essa pessoa, ela ainda existe no ciclo, mas é um contato muito raro que eu tenho. Mas eu sei que eu sofri muito com isso, com dificuldade em entender sinais das outras pessoas, né? Você está sendo adequado, não está sendo adequado. Dificuldade em assimilar o jogo social, as regras sociais. O que eu posso ou não posso fazer? É adequado? Por exemplo, eu lembro que nessa mesma época, em uma outra situação, eu apareci na casa de uma outra amiga, também nessa mesma situação, num sábado depois que eu fiz uma prova. Eu fiz uma prova que era um simulado no colégio que eu estudava, né? E aí eu lembro que na sexta a gente tinha saído junto com essas meninas e tudo, e eu lembro que eu dei uma bola fora. E eu dormi com aquela bola fora, e aquilo ficou comigo na cabeça. No dia seguinte eu fui fazer simulado no meu colégio, e aí eu terminei o simulado, a prova era umas 10 da manhã, e eu fui na casa dessa menina. Sei lá, para conversar, para ficar e tudo. Eu simplesmente interfonei, subi no prédio, e aí eu cheguei lá, dei de cara com o pai delas de pijama. As meninas estavam dormindo, eu tava só conversando com essa pessoa, tipo, totalmente inadequado. E eu não me mancava, as pessoas acho que tinham, sei lá, pena, medo de falar pra mim, eu me magoar e tal. Enfim, gente, onde é que eu quero chegar com isso? É claro que eu me perdoo por ter feito essas coisas. Eu sei que eu era mais do que uma pessoa com TDAH, era um jovem, um adolescente com TDAH que tinha dificuldade de se perceber e tudo mais, ok. Mas faltou, cara. Faltou minha mãe falar assim: cara, que diabo você foi fazer lá de sábado de manhã? Por que você tá pegando carro, você tá indo aonde? E eu era meio misterioso, assim, eu não falava. E parte das coisas que eu não falava, pra minha mãe, no caso, era porque eu tinha vergonha, sei lá, eu imaginava que se eu falasse exatamente o que eu fosse fazer, ela iria opinar e eu achava que ela estava sempre errada, como todo bom adolescente. Mas mesmo nas vezes que eu comentei alguma coisa, o que foram raras, eu não tive esse tipo de orientação. Mas tudo bem. Os meus pais, eles são do jeito que eles são, não são do jeito que eles não são. Mas se você tá me ouvindo aqui, se você for pai de um filho TDAH, ou isso pode servir para qualquer pessoa, oriente sempre. Oriente, crie atalhos de relacionamento na vida dos seus filhos. O que seria isso?
Diga para eles o que eles precisam ouvir, as verdades que eles precisam ouvir, a regra da vida. Filho, faça isso. Filho, não faça isso. Filho, pense com calma. Filho, não seja impulsivo. Não é porque você deu um bola fora numa sexta-noite que você vai no sábado de manhã na casa da pessoa, você vai fazer o quê? Você vai só piorar as coisas. Entende? Então, vocês têm que ter esse olhar clínico. Vocês têm que observar as amizades dos filhos de vocês. Tá adequado ou não tá? Ah, ele não tem amigo porque ele gosta de ser sozinho. Mentira, cara. Mentira, mentira. Às vezes o menino tá sozinho no computador buscando amizades virtuais, buscando preencher um vazio que muitas vezes outro tipo de amizade e outro tipo de percepção da vida possa ser o suficiente, possa ser o necessário. Então, não deixem seus filhos soltos ao léu. São pessoas imaturas, são pessoas jovens que precisam de orientação para a vida, tá? Hoje eu sou maduro, hoje eu rio disso tudo, mas, cara, eu não precisava ter passado por isso aos 17 anos, 20 anos, sei lá. As coisas poderiam ter sido mais explicadas para mim. Tudo bem, eu sou grato por ter quebrado a cara, isso fez eu ser o homem que eu sou hoje, mas tem coisa que não precisa. Parece que é uma perda de tempo, parece que a maturidade que eu tenho hoje aos 40, eu poderia ter tido aos 30, eu poderia ter tido aos 20, 25. Enfim, fica essa dica aí pra vocês, beleza? É isso. Então, me digam o que vocês acharam desse vídeo, quer que eu faça mais vídeos assim, de insights da vida. E comenta aqui embaixo também o que você já passou, situações dificultosas, vexatórias por causa do TDAH e o que você aprendeu disso, tá bom? É isso aí. Valeu, um forte abraço e até mais.